Olá, pessoal, boa noite ou boa tarde, dependendo da turma que estiver acompanhando essa aula, né? Bom, essa é uma aula da disciplina de Análise Química Quantitativa do curso Técnico em Química. Então, a ideia aqui é a gente discutir sobre o pré e o pós-experimento. Então, a gente ainda não teve oportunidade de ir para o laboratório, né? Por isso mesmo é importante que a gente possa discutir o que a gente precisa, né? Quais são os requisitos, o que a gente precisa fazer antes de ir para o laboratório. Então, a ideia é que vocês entendam que não dá para você simplesmente ir para o laboratório de forma aleatória, sem saber o que vai fazer, né? Isso é até um risco, na verdade. Então a gente precisa discutir o que precisa ser estudado, né, antes, o que a gente precisa fazer, montar, elaborar, né? E aí a gente também, no final dessa aula, a gente vai falar sobre o pós-experimento. Então, o que a gente precisa fazer para, depois de realizado o experimento, apresentar esses resultados, né? Então, a ideia é a gente começar dessa forma. Então, a gente primeiro discute o planejamento do experimento. Aí eu espero, né? A gente tem a oportunidade de ir para o laboratório para fazer esses experimentos e depois, como que você apresenta os resultados, né? De tudo que você fez no laboratório. Tá? Então, a ideia de hoje é a gente fazer essa discussão, tá certo? Então, eu vou tirar a minha carinha aí da apresentação para deixar o espaço para aquilo que é mais importante, que é o conteúdo da aula. E aí a gente vai discutindo, eu vou apresentando para vocês passo a passo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, né, que a gente precisa ter um pouco mais claro, a gente normalmente não para pensar sobre isso, mas eu acho importante a gente, pelo menos, definir, né, o que é um experimento. Às vezes pode parecer meio óbvio para algumas pessoas, para outras nem tanto, mas como a gente está partindo do princípio de que vocês, né, estão iniciando nessa parte analítica, eu acho que é importante a gente começar desde o básico, né? E aí a gente precisa definir, né, alguns termos para ficar mais claro. Primeiro termo, né, obviamente, é a questão do experimento. Então, o que é um experimento, né? Essa é a pergunta que a gente precisa responder agora, né? Então, normalmente as pessoas associam o experimento a um teste, né? Vem da própria palavra, né? O experimentar, né? Então, normalmente o experimentar, o testar, está relacionado a algo que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente faz justamente para saber o que vai acontecer, né? E daí a gente tira, né, essa ideia que eu coloquei aqui, né, que o experimento ele significa observar, fazer alguma coisa, né, em uma determinada condição que você, né, no caso como analista vai estabelecer, e os resultados, nesse caso, eles não são previsíveis, porque se você sabe o resultado que vai obter, não há necessidade de fazer um experimento, né? Então a ideia do experimento é exatamente partir do princípio de que você tem uma ideia, de que você pensou em alguma coisa, mas que você não sabe exatamente se funciona, né, ou como acontece. Então, a ideia do experimento é que você possa verificar, né, o resultado dessa sua ideia, tá? Então, por isso que a gente diz que o experimento ele não tem um resultado previsível, muito pelo contrário, né? Você não sabe exatamente o que vai esperar. Obviamente que a gente tem uma noção, a gente tem alguma ideia do que pode vir, porque o experimento ele vem de uma hipótese, né? Então, obviamente, você pensou em algo antes, mas você não sabe se aquilo que você pensou vai dar certo, né?
E os experimentos, não necessariamente eles são repetíveis, né? Então, às vezes, mesmo que você faça tudo em condições idênticas, né, de forma muito bem controlada, pode ser que os resultados não sejam os mesmos, né? E aí, obviamente, a gente precisa avaliar depois, né, de realizados esses experimentos, o que pode ter acontecido para isso. Então, a gente não necessariamente espera, né, que esses resultados se repitam. Se a gente pensar do ponto de vista analítico, a gente gostaria muito, né? E aí entra numa questão de princípios estatísticos, né? Questão da precisão, da exatidão, né? Mas eu não estou entrando nesse mérito hoje, né? Eu estou pensando num aspecto mais não tão profundo da questão experimental, tá? E aí os experimentos, eles, né, justamente pelos experimentos não serem previsíveis, né, os experimentos eles envolvem a eventualidade, né? Ou seja, eles podem dar resultados aleatórios, né? E esse conjunto, né, de resultados aleatórios é o que a gente chama de espaço amostral, né? No espaço amostral vai estar envolvido o conhecimento da probabilidade, né, que indicará a frequência, ou seja, você vai ter um conjunto de resultados e você vai ter uma maior ou menor frequência de um determinado resultado, né? Então, essa faixa, essa gama, né, que eu comentei para vocês, é o que a gente chama de espaço amostral, né? E isso vem justamente dessa experimentação e dos resultados aleatórios que podem aparecer em relação a isso, tá? Ou seja, do ato de experimentar, né, do experimento em si, a gente vai tirar várias informações, né? E a partir dessas informações a gente vai melhorar um pouco essa questão do experimento, tá? Que é o que eu vou comentar no próximo slide. Então, a ideia do experimento é isso, é testar uma hipótese. Então, você tem uma hipótese, uma determinada hipótese, uma ideia, né, um objetivo, e a ideia e você não tem noção do que pode acontecer. É lógico, a gente sempre espera um resultado. Então, ninguém pensa numa hipótese, quer dizer, até pode pensar, né? Mas a maioria das vezes a gente pensa numa hipótese prevendo ou querendo um determinado resultado, né? Isso é até normal. Então, a única forma de você verificar se aquilo que você pensou é de fato correto é a partir do experimento, tá? E aí, depois que é feito o experimento, né? A ideia é que a gente possa repetir esse mesmo experimento, verificar, né, os pontos que a gente precisa ajustar nesse experimento para poder verificar se aquele resultado é de fato verdadeiro, é representativo, a gente vai precisar repetir esse experimento, né? E normalmente esse repetir experimento, o termo aí, vamos dizer assim, que seria o mais adequado, não seria mais experimento, né? Mas ensaio. E por que essa mudança? Porque o experimento normalmente ele está ligado a algo que você não sabe exatamente o que vai acontecer. Já o ensaio é a repetição do experimento, ou seja, você já fez o experimento, então você já tem uma ideia do que vai acontecer. A questão agora é você, né, verificar se isso que aconteceu, ele vai acontecer sempre, né? E verificar, né, as condições desse experimento, se eles são adequados para aquele resultado que você espera, né? Então, essa é a diferença, né, basicamente, de experimento e ensaio, porque, assim, é muito comum usar os dois termos, né, na nossa área, mas o pessoal usa experimento e ensaio sem nenhum tipo de critério, né? Inclusive colocando como se fosse a mesma coisa. Então, isso é muito comum, né? Não vou negar isso aqui. Mas, no fundo, a ideia é um pouquinho diferente, né? O experimento é de algo que você não sabe ainda e o ensaio é a repetição do experimento, né? Para que você possa verificar se aquele primeiro resultado, de fato, ele acontece, né?
E aí a gente pode resumir, né, que o experimento trata-se de uma etapa onde você vai obter uma nova informação. E os ensaios é a repetição dessa informação, né, justamente para você ver se aquele experimento está de acordo, se, né, não foi ao acaso que aquele resultado apareceu. Não, ele apareceu por conta daquele experimento, né? E para isso os ensaios são importantes para que a gente possa ter a confirmação, né, do resultado. E aí, gente, o que acontece? A gente entender, depois de entender, né, o que é um planejamento, ou desculpa, do que é um experimento, a gente precisa pensar a questão do iniciar o experimento. E aí vale tanto para o experimento, tá, quanto para os ensaios, tá? Então, tudo que eu for falar agora, no fundo, é para os dois, tá? Nessa questão de planejamento, é para os dois, tá? Não tem diferença. Então, gente, para eu poder iniciar um experimento, eu preciso fazer o planejamento desse experimento. Porque não tem como você chegar no laboratório e já iniciar um experimento. Com base no que você vai fazer o experimento, né? Por que você vai fazer o experimento? Então, por isso, a ideia do planejamento é você poder colocar, né, de forma organizada o que você pretende com esse experimento. Então, a primeira coisa que você vai precisar se perguntar para iniciar o planejamento é: qual é a minha hipótese, né? Se você estiver fazendo um experimento. Eu vou fazer um ensaio. Então, qual é o seu objetivo do ensaio? Qual é o objetivo do ensaio, né? Qual a informação que eu busco? O que eu quero saber, né? Sem ter essas perguntas respondidas, é impossível você entrar no laboratório. Ninguém entra no laboratório para brincar, gente, né? Brincar de ser, né, cientista, não é essa a ideia. A pessoa ela entra no laboratório porque ela tem uma questão a ser respondida. Essa questão a ser respondida é a sua hipótese, é o seu objetivo, é a informação que você busca, né? Então essa é a primeira etapa, é responder essas perguntas, tá? E isso é extremamente importante. Quais são as etapas, né? A gente pode separar em etapas aí, né? Envolvidas para você poder fazer o seu planejamento. Então, a primeira etapa é justamente essa: responder as perguntas, né, sobre a sua hipótese, objetivo. Numa segunda etapa, sabendo agora o que você busca, a ideia da segunda etapa é você moldar o seu experimento, delinear o experimento. Então, qual é o alvo analisado, né? Quando eu falo alvo, eu estou falando do analito, né? Qual a espécie que você quer analisar, né? Vou dar um exemplo, né? A primeira prática de AQQT é a determinação de ácido acético no vinagre. Então, aí nessa frase, você precisa entender quem é o analito e quem é a amostra, né? Tem que estar bem claro isso para você. Então, eu quero analisar o ácido acético. Eu quero determinar o quanto tem de ácido acético. Então, o ácido acético é o meu analito. Então, eu quero determinar a quantidade de ácido acético em uma amostra de vinagre. Então, o vinagre é a amostra. Tudo bem? Então, isso tem que estar muito claro. Então, esse é o seu objetivo. Você quer... Esse é o interessante da primeira etapa. Ele responde, né, essa questão. Então, nesse exemplo, eu quero determinar a quantidade de ácido acético em uma amostra de vinagre, né? Na segunda etapa, também preciso pensar quantas amostras eu vou trabalhar, né? A gente já discutiu, né, nas aulas relacionadas à parte estatística, que esse é um item muito importante, né? A gente até comentou a questão do direito romano, né? Que diz que uma amostra, né, vamos dizer assim, é igual a nenhuma amostra, né? Ou, né, uma prova é igual a nenhuma prova. Então, não dá para a gente trabalhar com uma amostra, porque a gente não sabe se na hora que a gente realizar aquele ensaio acontecer algum problema,
e aquele resultado talvez não seja tão próximo do real. Então a gente precisa trabalhar com mais amostras. A questão é quantas, né? Então tudo isso vai partir de uma avaliação estatística que você vai fazer, né? Então quantas seriam necessárias para que eu tenha um bom tratamento de dados, né? É óbvio que a gente sempre coloca aí no mínimo assim, extrapolando no mínimo 3, né? Então 2 não é interessante, porque se você tiver dois resultados muito diferentes, aí você fica sem saber qual que é o de fato o mais correto. Então 3 seria o mais adequado. Mas aí pensando bem básico, tá, gente? Pensando em trabalhos mais, né, mais criteriosos, a gente aí passa a pensar em 10, 15 amostras, né, que seria mais interessante. Depende da metodologia, depende de quanto de amostra a gente tem, né, para a gente poder definir isso, né? Então não é uma coisa que eu posso dar uma receita para vocês, olha, trabalha sempre com 10 amostras. Às vezes você não tem amostra suficiente para fazer esse tipo de análise, né? Então tudo tem que ser avaliado. E a terceira etapa é montar o planejamento por escrito, né? Porque ninguém vai com planejamento na cabeça, gente. Isso não tem como. Ao mesmo tempo, ninguém entra no laboratório cheio de livros no braço, achando que vai montar o planejamento na hora da prática. Não. Planejamento é uma etapa pré-laboratório. Então, você vai ter que estudar antes, né? E o depois, obviamente, porque você vai ter que analisar os resultados depois. E aí entra a montagem da sua metodologia. Então, qual a metodologia que você vai utilizar dentro do laboratório, tá? E uma coisa que é importante, né, que eu coloquei aqui embaixo, que tem que estar claro para vocês, é que independente da etapa do planejamento, né, o embasamento da literatura é extremamente importante, né? Tudo, né, que você for fazer, é importante que você tenha como base artigos, livros, né, que dão um embasamento para aquilo que você está desenvolvendo, certo? Óbvio que você não é muito possível que em muitos testes, né, muitos experimentos, você não encontra exatamente aquele experimento que você quer realizar, porque você está partindo de uma hipótese, né? Mas assim, as etapas, né, que você precisa para fazer, para responder a sua hipótese, elas estarão, de certa forma, descritas, né, na literatura aos pedaços, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, para eu fazer a determinação de um analito, eu vou ter que fazer uma etapa de gestão da amostra. Então, eu vou ter que fazer a abertura dessa amostra, né? A sua amostra, às vezes, é sei lá, um tipo de solo, né? Que você não encontrou ainda na literatura uma forma de fazer a abertura. E aí, o que você pode fazer? Você pode buscar, né, outras formas de abertura para solos, não necessariamente o mesmo solo que você está trabalhando, né? Mas isso só caso você não encontre especificamente para aquele seu solo, né? Mas a gente tem algumas aberturas, né, que são utilizadas para amostras de solo e que às vezes essas aberturas elas vão levar em consideração mais o analito do que a amostra em si. Então seria o melhor tipo de abertura para aquele analito que você vai tentar determinar na sua amostra, né? Então você vai buscando na literatura pedaços para construir a sua metodologia, né? Então por isso a importância do embasamento teórico, tá? E por isso, né, é importante que vocês utilizem aí, e eu estou dando aqui algumas possibilidades para vocês vão ver isso depois na disciplina de PTCC, mas aqui eu estou passando algumas possibilidades, né, que vocês têm. Então, um que é muito utilizado é o Google Acadêmico, lembrando, é o Google Acadêmico e não o Google normal, né? O Google Acadêmico é aquela parte do Google que vai buscar efetivamente, né,
trabalhos, artigos científicos que passaram, né, pelo crivo de uma banca especializada e tudo mais, né? O Google normal não tem esse critério, então a gente acaba utilizando mesmo, e é a forma correta, o Google Acadêmico, né? E aí algumas outras alternativas interessantes aí para vocês. Bom, e aí, gente, eu trouxe um modelo, tá, para apresentar para vocês de planejamento. Esse é um modelo que eu utilizo para as provas de Quant, né, de AQQT, mas vocês podem utilizar também para outras práticas que vocês venham fazer em outros locais, né, em disciplinas diferentes. Né? É um modelo, ele não é uma regra, né? Então o planejamento ele não é uma regra, né? A ideia do planejamento é que ele seja feito para você, né? Então, que a leitura seja fácil para você. Então, não adianta eu passar aqui uma receita, né? Obviamente, eu passo um modelo para que vocês tenham uma primeira base, mas vocês podem, né, adaptar isso às necessidades de vocês, tá? Eu tentei trazer aqui o básico, né, para que vocês entendam como que é um planejamento, né, experimental. Bom, esse planejamento, eu trouxe ele, é um planejamento normalmente de 2 páginas, né, e a ideia é que ele seja resumido, tá, porque ele vai ser de acordo com a sua necessidade, ou seja, de um estudo prévio que você fez, tá? Então, aqui nesse planejamento, como ele é um documento entregue na hora da prova, tem aqui, né, o local para colocar as informações. O que eu gostaria que vocês, né, dessem uma observada é que esse planejamento é um planejamento focado para a QQT, tá? Ou seja, a gente está falando de titulações, volumetria, que a gente vai ter a oportunidade de estudar melhor nas próximas aulas, tá? E a volumetria eu separo normalmente em 3 etapas, tá? Desculpa, gente. A primeira etapa é a de preparo dos materiais e soluções, né? Então, sempre quando a gente for ter a aula de volumetria, vai ficar mais claro isso para vocês, né? Mas essa primeira etapa ela é fundamental, né? É você pegar os materiais que você vai usar, verificar as soluções que você vai precisar, né? Então, nessa primeira etapa do planejamento, eu peço sempre para os alunos colocarem os materiais e soluções que eles vão precisar. Todas, né? Às vezes a pessoa pensa assim, o indicador, né? O indicador é uma coisa assim, então, né? Nem precisa colocar. Não, precisa, tá? Por quê? Porque a gente sabe que na hora, às vezes, dependendo do nervosismo da pessoa, ansiedade, ela acaba esquecendo, né? Por mais não lógico que possa parecer para alguém. Então, tem que colocar todas as informações, né? Então, por exemplo, você não sabe preparar uma solução de ácido nítrico 20%, ó, que tem aqui. Então, aqui é um bom momento para você colocar, né? O que você precisa fazer para preparar essa solução? Não necessariamente você precisa colocar como preparar a solução, né? Porque vocês chegando nessa etapa, vocês vão ver que o preparo de soluções para vocês é algo mais tranquilo, que não precisa estar descrito, vocês já sabem como preparar. Mas, por exemplo, para preparar esse ácido nítrico, qual o volume de ácido nítrico concentrado que eu vou precisar? Sei lá, para preparar 1 litro. Então, é uma informação rápida que, ao invés de você perder tempo no horário da prática, né, fazendo cálculo, um monte de coisa, já traz isso pronto. Porque se o planejamento, a ideia é você se preparar, né, então ele pode ter essas informações. O grupo aqui optou por não colocar. Por quê? Talvez para eles é tranquilo fazer o preparo dessa solução. Por isso a ideia que eu quero deixar bem clara para vocês. O planejamento é seu. É a forma como você enxerga que seja mais fácil de levar as informações para o laboratório e você utilizar ela de forma bate-pronto. Tudo bem?
O grupo trouxe aqui, ó, por exemplo, o preparo da solução de nitrato de prata, né? Ele trouxe já com o cálculo bonitinho e já indicando qual a massa que eles tinham que pesar. Então, esse grupo, ele chega no laboratório, ele não vai calcular nada, porque já está calculado. Ele só vai pegar o sal de nitrato de prata, vai para a balança analítica e vai pesar. E preparar 100 ml dessa solução, né? Isso dá uma diferença enorme no tempo que você vai utilizar no laboratório, né? Então, percebam, nessa primeira etapa, eles trazem tudo relacionado ao preparo de materiais e soluções, tá? E aí, na segunda etapa, vem a parte das padronizações, que é uma etapa extremamente importante da volumetria, então ela vem separada. Então, percebam, aqui ele coloca as informações que ele precisa para fazer essa titulação, massa, né, aproximada de padrão primário. Aqui eles indicam o ponto de viragem, né, então como que é essa mudança do ponto de viragem, a reação, a fórmula que eles usam para o cálculo, porque aqui nesse caso eles vão ter que apresentar os resultados na hora, né? Se você vai fazer uma análise que você vai ter tempo depois para fazer o tratamento dos dados, aí você pode, por exemplo, só coletar as informações e calcular depois. Nesse caso, eles tinham que calcular no horário da aula. Então, eles já trouxeram fórmula, reação, né? Toda balanceada, certinho, e já com espaço para colocar os resultados, né? Então, isso é se preparar, né? Para o experimento. E aí eles trouxeram, né, tanto do tiocianato quanto do nitrato de prata. E aí vem a terceira etapa, né? Que a gente, em volumetria, sempre tem essa questão, né? A gente tem um tempão pensando no preparo do material, de solução, padronização, que às vezes você esquece que tem a última etapa, que é a mais importante, né? Que é a análise da amostra. Porque, né, essa etapa reflete o seu objetivo. Aí você fala assim, então por que eu preciso da etapa 1 e 2 se o meu objetivo está na terceira etapa? Porque você não chega na terceira etapa sem passar pela etapa 1 e 2, né? Em termos analíticos não tem como, né? Vocês vão entender melhor nas aulas de introdução à volumetria. Então, nessa terceira etapa, ele traz, né, as reações que vão acontecer, a fórmula já pronta, né? Obviamente, eles sabem de onde vem essa fórmula, mas para o momento da análise, ninguém vai ficar lá tentando fazer, né, o desdobramento das fórmulas, tudo. Não faz nem o menor sentido. Você estuda isso antes. E aí você estabelece qual é a fórmula geral para chegar no resultado que você quer. No caso, eles queriam a massa de iodeto de potássio, né? E aqui a tabelinha para eles poderem preencher com as informações que iam aparecendo durante a análise. E aí uma observação que eu queria fazer para vocês é que o grupo, né, aqui eles optaram por fazer o planejamento deles por tópicos, né? Então tópico 1, tópico 2, né, subdivisão de tópico. Mas, dependendo do experimento, vocês podem também fazer essa montagem de outra forma. Uma forma que eu acho muito interessante é o uso de fluxogramas, né? E vocês vão ver isso em Akikeli, que ajuda muito, porque em Akikeli são diversos experimentos, né, que vão acontecendo de forma concomitante e que às vezes isso deixa a gente meio doido, né? Então, o grupo aqui, por exemplo, para a QQL, eles decidiram trabalhar utilizando fluxogramas, né? Então, percebam que no fluxograma, eles colocam as espécies que vão ser formadas, separadas e tudo mais. E aí, do lado, aqui eles vão colocando observações, ó. Então, ó, aqui, ao adicionar o ácido, se ocorrer a dissolução do precipitado, não há cobalto e níquel. Então, eles já vão colocando informações que são importantes para a avaliação deles, né? E aqui percebam, nesse caso aqui de Akekeli, eles primeiro fizeram o experimento onde eles não sabiam o que ia acontecer, né? Então, e depois feito o experimento, né, definido, né, o
como as coisas iam acontecer, então eles foram para os ensaios, né? Então, o fluxograma eu acho muito interessante e a QQL ele acaba facilitando. Às vezes, olhando, né, numa primeira vez esse fluxograma, você fica horrorizado, né? Mas, gente, vocês vão perceber que a gente vai estudando etapa a etapa em QQL e vocês vão entendendo o funcionamento do fluxograma e isso aqui fica muito simples depois para vocês trabalharem, tá? Aqui a minha ideia é mostrar para vocês que existem outras formas, né, de você montar esse planejamento. E por último, um item que eu também considero muito importante no planejamento são os dados de segurança, né? Informações sobre os produtos que vocês vão trabalhar, né? Então, por exemplo, como que vai ser tratado o resíduo, né? A gente vive, né, numa nova, vamos dizer assim, era na nossa área, em que a preocupação com o resíduo gerado ela é equivalente à preocupação do resultado que a gente espera das nossas análises, né? Ou seja, antigamente era uma coisa assim, né? Planeja, faz o experimento, monta o relatório, né? Hoje em dia não, planeja, faz o experimento, trata o resíduo e faz o relatório, né? E esse é um pensamento muito importante, né? É uma questão ambiental aí que antigamente não se dava, né, a devida atenção e a gente viu os efeitos disso, né? Hoje não dá mais para ser assim. Não dá para você planejar um experimento e não pensar o que fazer com o resíduo, né? Então, isso é muito importante, gente. A pior coisa, eu considero assim, o pior analista, aquele que vai para o laboratório, faz as coisas e deixa o resíduo lá e nem liga, né? Isso é horrível, né? É imoral, antiético, sabe? Então, assim, isso é algo que tem que estar muito claro na cabeça de vocês, tá certo? Além disso, tem a questão dos perigos, né? Então, vai trabalhar com ácido, quais são os cuidados que tem que ter com esse ácido? O que vocês vão precisar usar de EPIs para fazer esse experimento? O que é importante para esse experimento em termos de segurança? Então, aqui é um local para vocês colocarem essas informações e outras que vocês julgarem relevantes, tudo bem? E aí, feito o experimento, né? Então, vocês vão para o laboratório, né? Obviamente, no laboratório, a ideia é que vocês levem esse planejamento, né? Então, aqui, por exemplo, nessa imagem é uma imagem de uma aula nossa, né? E aí vocês estão vendo, os alunos estão com apostila, caderno. Por quê? Porque na Quant, nas aulas, a metodologia já está pronta, está tudo bonitinho. Porque a ideia é vocês treinarem a técnica, né? Mas no momento da prova e nos experimentos que vocês vão fazer na vida de vocês, a ideia é que vocês planejem antes, façam esse planejamento em uma quantidade aí de páginas o mínimo possível e levem só isso para o laboratório, tá? Até para não ocupar espaço de bancada, essas coisas, tudo bem? Então, vocês vão para o laboratório, vão fazer o experimento, né? E aí, para isso, então vocês percebam, a gente fez até agora 30 minutos de aula. Então, em 30 minutos de aula, pensa assim, quando eu estiver diante de realizar um experimento, então eu vou ter que ter um tempo antes para fazer o estudo, né, ver o meu objetivo, a minha hipótese, montar esse planejamento e aí sim eu vou para o laboratório, tá? Bom, feito o experimento, agora a gente pensa na etapa pós-análise, né? E na questão pós-análise vem a questão dos relatórios, né? Então, como que a gente apresenta normalmente os resultados das nossas práticas? Através de um relatório, né? Então, aqui tem uma capa, né, que a gente costuma utilizar padrão dos nossos relatórios, tá? Gente, a ideia agora, né, na discussão dos relatórios, é discutir
o que é importante em cada parte do relatório e não a questão de formatação. Todo mundo já sabe que é a BNT, a gente já tem as normas que definem tudo. Eu vou passar um modelo também para vocês em Word do relatório com a formatação correta, tá? Porque o meu foco aqui não é ficar discutindo conceitos, não dá nem para dizer que são conceitos. As normas de padronização da BNT, que tem que fazer de acordo com a BNT, é indiscutível. Mas não faz sentido eu ficar fazendo uma leitura disso aqui, tá? É uma questão que vocês precisam realmente pegar a norma, olhar, né? E para facilitar ainda, vocês vão ter a possibilidade de ter um modelo, né, com a formatação. E é o que eu sempre falo para os alunos: faz um primeiro relatório com tranquilidade, com carinho, porque daí você pode usar esse relatório como modelo, porque a formatação já vai estar de acordo. Para os próximos, não só na ETEC, mas em qualquer outro local, né? Então, gente, qual a estrutura básica, né, de um relatório? Um relatório ele precisa ter os elementos pré-textuais. Então, a gente está falando da capa, o resumo em inglês e o sumário. Tá? Basicamente, tá? Vocês vão ver aí outras referências que traz um monte de coisa. Eu estou falando assim o basicão, tá? A gente tem os elementos de texto, que eu já coloquei em vermelho, porque é o que a gente vai discutir um pouco melhor, que é introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados de discussões e conclusões, tá? E, por último, os elementos pós-textuais, são as referências bibliográficas, anexos, tá? Se tiver. O que a gente vai discutir são esses 5 itens aqui fundamentais, né? Eu costumo dizer que são os pilares de um relatório, né? E que a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Então, vamos lá. A primeira delas, gente, aliás, antes de falar, né, sobre esses itens, algumas observações, né, sobre o relatório. Então, o relatório, gente, ele é no fundo, né, ele é um trabalho científico, né, realizado por uma pessoa e que vai ser muito importante, né, não só para a própria pessoa que está apresentando o resultado, mas para outras que vão ler aquele material, né, e, portanto, é importante que a gente tenha, né, um cuidado com a escrita, né, a forma, né, como a gente coloca, como a gente passa, como a gente transmite essa informação, né. Então, alguns cuidados que a gente precisa ter, né, para elaborar o relatório. Conhecer com clareza o assunto abordado e os resultados obtidos na prática. Isso aqui vem do planejamento, tá? Então, aquela ideia do estudo no planejamento ajuda agora na montagem do relatório, né? De você conhecer a metodologia, de você conhecer a amostra, né? Que você está trabalhando. A linguagem precisa ser simples e objetiva, né? Então, gente, não adianta vir com aquela, né, com uma linguagem muito, sabe, cheia de, enfim, vocês sabem reconhecer bem, né, uma linguagem simples e objetiva de uma linguagem um pouco, né, enfeitada, vamos dizer assim. Então, não faz sentido isso, né? O tempo verbal dos relatórios é no passado, né, gente? Porque o relatório ele representa uma análise que já foi feita, tá? Podem recorrer de forma abundante ao uso de tabelas e gráficos, porque é a forma mais fácil de visualizar várias informações, tá? Valores numéricos sempre acompanhados de unidade, né? Então, isso, gente, é uma questão muito importante. A unidade é o que dá sentido ao número, né? Então, é aquela ideia que eu sempre falo, né? Do cafezinho. Você vai comprar um cafezinho, aí você chega, né, lá para atendente, aí você fala assim, eu quero um. Ela vai ficar olhando para sua cara e ela não vai fazer absolutamente nada. Porque quando você fala eu quero um, você não está dando sentido nenhum ao número. Você precisa falar o quê? Eu quero um cafezinho. Ou seja, agora sim, você colocou a unidade que é cafezinho. Então, aquele um agora tem sentido. Então, gente, tomem cuidado com isso, tá?
Um valor sem unidade não tem sentido, tá? As figuras, elas podem ser cópias fiéis de publicações, desde que a fonte esteja devidamente citada. Isso é uma questão muito importante. Bom, gente, sobre o resumo, né? O resumo, ele é um item pré-texto, né? Mas ele é um item importante, porque normalmente é pelo resumo que a pessoa vai verificar se esse trabalho, esse relatório, é interessante para o que ele está buscando, né? Então, o que as pessoas fazem normalmente? Dão uma lida no resumo. Resumo, ele atende ao que eu quero, então eu vou ler o trabalho inteiro agora. Então, por isso que o resumo, ele é o resumo de todo o relatório. Eu costumo dizer que o resumo, ele na verdade, ele tem que ser o último item a ser escrito, porque a ideia dele é resumir o seu relatório, inclusive com algumas informações já de resultados que você considera muito importante, tá? O resumo normalmente é uma página só, né? A gente normalmente pede aí 20 linhas, mas aí depende, né, de quem está solicitando, mas resumos não passam de uma página, tá? Isso é fato. O primeiro item de texto, né, uma das 5 colunas, né, vamos dizer assim, de um relatório, é a introdução, né? Então, a ideia da introdução é ela trazer o embasamento teórico daquela prática que você realizou, né? Então, é ele que vai mostrar a teoria, né? Os vínculos, né, com os procedimentos adotados, então, o vínculo entre a teoria e os procedimentos que você realizou. Então, gente, aqui é quando você faz um estudo da literatura referente ao que você está trabalhando, né? E, justamente, se você está fazendo um estudo da literatura, é de se esperar que no texto da introdução você tenha as devidas citações, né? Então, vocês vão ver com o professor da disciplina de PTCC, né, essa questão da citação, né, como que ela é feita, existe norma também da BNT para isso, não vou, né, ficar agora, nesse momento, para discutir essa questão, mas eu já coloco para vocês que é extremamente importante, né, a utilização da citação, porque aquela informação você trouxe de algum lugar. Se você trouxe, se a ideia da introdução é exatamente essa, você mostrar o que a literatura fala sobre aquilo que você está trabalhando, é obrigatório que ela tenha citação, né? Não faz muito sentido não ter, tá? Por favor, não esqueçam do espaçamento de parágrafo, né? Eu coloco esses detalhes porque, assim, eu não sei, né? As regras de escrita o pessoal esquece completamente e a gente precisa ficar relembrando, né? Ó, então aqui, por exemplo, a introdução é o momento que você vai falar da amostra, né? Então você vai falar o que é a amostra que você está trabalhando, as características, né? Aqui, né, coloquei a observação de colocar a unidade, né? Então se é porcentagem, é massa-massa ou é massa-volume, né? Falar, né, se é uma amostra comercial, então as questões vinculadas à legislação brasileira, né? Então a introdução é esse momento, né, para você fazer um embasamento teórico não só do procedimento, né, que você vai adotar em termos práticos, mas também falar sobre o analito, sobre a amostra, as características físico-químicas, que são informações que vão ajudar, né, na sua discussão de resultados depois. O objetivo, pela própria palavra, ele tem que ser objetivo. Não tem que ficar enfeitando, fazendo textão, não. Então, olha só, o objetivo, ele é a descrição sucinta do que se pretende obter da experiência. E percebam, o objetivo, na verdade, você já tinha definido, porque quando você faz o planejamento, você estabelece já o objetivo. Então, o objetivo é a questão mais simples que a gente tem na hora de escrever o relatório, porque você já tinha o objetivo definido. Você só entra para o laboratório para fazer o experimento se você tem o objetivo.
né? Isso a gente viu do planejamento, tudo bem? Outra coisa que é importante aqui, né, na questão do objetivo, é que os resultados das discussões e as conclusões, elas têm que responder ao objetivo. Então, se você estiver escrevendo um resultado de discussão e a conclusão, e você vê que o que você está escrevendo não responde ao objetivo, então não tem sentido nenhum que você está escrevendo, né? Então, tem que focar. Se o seu objetivo é esse, então toda a sua discussão tem que ser em cima desse objetivo, né? Ah, mas precisa ser necessariamente só do resultado final? Não. Pode ser na verdade, deve ser de todas as etapas que você precisou fazer para atingir esse objetivo, né? Então, isso no fundo a gente considera, né, como os objetivos específicos, né, vamos dizer assim. Mas todos eles servem para atingir um único objetivo, tudo bem? Bom, materiais e métodos, né? Então é o momento onde vocês vão descrever o que foi feito em termos práticos, né? Então, como que você, que reagentes que você utilizou, que vidrarias, né, você utilizou, equipamentos, que soluções você teve que preparar. Então, aí você vai colocar como que você preparou essa solução. Aqui percebam, né? Olha só, em reagentes ele está usando tabela para mostrar quais foram os reagentes. E olha só que interessante, o texto chama a tabela, né? Então ele fala aqui, ó, que os reagentes estão descritos na tabela 1. Em seguida vem tabela 1, né? E a legenda da tabela aqui em cima. Então percebam, é aquela história, né, de você escreve um texto e de repente aparece uma tabela lá do nada, que você não sabe por que ela apareceu. Isso é uma questão muito ruim, né, na escrita. Você não dá sentido aos fatos que você está colocando. Então, aqui percebam, ele fala que os reagentes estão descritos na tabela 1. Em seguida, vem a tabela 1. Então, quando você olha a tabela 1, você já sabe por que ela está aqui. E as informações que ela vai te passar. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Outra observação que eu coloquei aqui, ó, pesou-se aproximadamente 0,3 gramas de bifitalato de potássio. Gente, então aqui, ó, percebam como é uma metodologia, ou seja, ele está mostrando como que foi feito. Então aqui ele não coloca a massa exata que foi pesada, porque a ideia aqui é mostrar que quando eles foram para o laboratório, eles não foram para pesar exatamente uma massa, eles foram para pesar aproximadamente 0,3, então um valor próximo disso, tudo bem? E isso é muito importante, porque na analítica, né, vocês vão perceber que quando você vai pesar um material, principalmente aqui, que é o caso de um padrão primário, a gente não precisa pesar exatamente um determinado valor. A gente precisa pesar aproximadamente aquele valor e depois que ele é pesado, você anota essa massa, porque essa massa que foi pesada, você vai utilizar para os cálculos posteriores, né? Então, aqui o mais importante é a pessoa saber que ela tem que pesar aproximadamente 0,3, tudo bem? Ainda em resultados, né, em discussões. Então, os resultados, né, eles, na verdade, aqui vai começar, né, as discussões. Eu tinha terminado materiais e métodos. Em resultados e discussões, então, a ideia é sempre utilizar tabelas, gráficos, né? Quando a gente tem um valor teórico que dá para comparar, apresentar esses valores teóricos. Muitas vezes a gente acaba já apresentando na introdução, né? Mas é sempre bom trazer essa informação novamente para o leitor, né? E não só apresentar, mas você precisa discutir esses resultados, né? Um erro que é o mais comum quando se escreve resultados de discussões é aquele negócio, se a pessoa apresenta um monte de fórmula e valores e não fala nada sobre eles. É muito comum encontrar resultados de discussões assim, mas isso não é resultado de discussões, isso é só
resultado, né? Então, a ideia em resultados de discussões é você vai contando a história do que está acontecendo, utilizando gráficos, tabelas, no nosso caso, na química, reações, né? As equações, tudo isso, tudo bem? E aí a gente utiliza as ferramentas, imagens, tabelas, né? Para poder clarear melhor ao leitor aquilo que a gente está querendo passar. E fazendo, sempre que possível, uma relação entre aquilo que a gente está apresentando e que está, né, quando for o caso, né, corroborando com aquilo que a literatura está informando. Né? É uma forma de você mostrar, ó, tá vendo? Eu fiz e realmente a literatura diz que o valor tem que ser aproximadamente esse e o meu resultado está dando próximo disso. Obviamente que você pode usar tratamento estatístico para poder demonstrar através de valores essa aproximação, né? Isso é muito importante. Então, tudo isso vocês podem fazer em resultados de discussões, né? Eu assinalei aqui o uso das equações. Então, ó, tá vendo? Ele fala, ó, utilizou a equação 1 e apresenta a equação 1, né? E se vocês perceberem, ó, não tem a conta feita. Ele só apresenta as fórmulas e no texto ele mostra os valores que foram utilizados. Mas ele não coloca esses valores e faz a continha no relatório, porque isso não se faz em relatório. Você apresenta as fórmulas utilizadas, no texto você vai colocando, né, os dados que você utilizou para esse cálculo. Se o leitor tiver dúvida sobre aquele resultado, ele tem a fórmula, ele tem os valores, ele pode fazer o cálculo, né? Obviamente que você pode depois apresentar só os resultados finais, resumidos numa tabela, até para você poder discutir esses resultados. Mas ficar mostrando a continha, sabe? Igual a gente faz o papel, que faz a continha e passa o denominador para lá e não sei o que, não há necessidade de fazer isso no relatório, tudo bem? Aqui é a mesma coisa para reações. Então, ó, ele apresenta a reação, diz que vai apresentar a reação 1 e está aqui a reação 1. Tudo bem? Então, você pode usar tabelas, ó, apresentando os resultados, né, finais do que você fez, gráficos, né? Lembrando que gráfico ele é considerado figura, e aí a legenda é aqui em cima, tudo bem? Se for um gráfico feito por você, você coloca aqui a fonte, né, do próprio autor. Se for de outra fonte, que você está usando só para mostrar, fazer um comparativo com seus resultados, então você coloca aqui qual foi a fonte que você utilizou, né? E em resultados de discussões também colocar citações. Então, se você lembra que leu um trabalho onde os resultados estão muito próximos com o seu, você pode lembrar isso no texto. Então, olha que interessante, ó, segundo Martins et al., né? Então, aí ele fala aqui, né, que já aconteceu para esse autor a questão desse tipo de titulação e tudo mais, tá? E aí, por último, né, e aqui com um adendo também das referências, mas o último item seriam as conclusões. Então, a conclusão, gente, é expor da forma mais simples e objetiva qual é o seu parecer sobre o experimento e o resultado obtido, né? Se ele atende aquilo que era o seu objetivo, tá? E em resultados de discussões, às vezes é interessante colocar aquilo que foi fundamental para justificar os seus resultados, aquilo que você considera assim o mais importante, tá? Mas perceba, tem que ser simples e objetivo, né? Às vezes o pessoal confunde conclusões com resultados de discussões. Não. Resultados de discussões é onde você tem que apresentar seus resultados e discutir da forma sem, eu costumo falar, não tenha medo de ser feliz no limite de páginas, né? Se a discussão é boa, quanto mais melhor. Isso, o resultado de discussões. Agora, em conclusão, já não dá, tá, gente? Em conclusão, você precisa expor tudo aquilo que você falou em resultados de discussões de uma forma simples e objetiva,
enfatizando aquele ponto que você considera crucial para justificar os seus resultados, tudo bem? E aí eu coloquei assim aqui só como um adendo, né, a questão pós-texto, né, que são as referências bibliográficas, né? Então, existe também norma para BNT para apresentação. Tudo que você consultou tem que ser apresentado aqui no final do relatório como referências bibliográficas. E aí essa listagem ela vai estar de acordo com a modalidade de citação que você usou, se foi por ordem alfabética ou se foi através de números, né, que normalmente tem essas possibilidades. E lembrando, né, que não devem ser incluídos, né, nas referências trabalhos não aceitos para publicações, né? Esses podem ser aí mencionados em notas de rodapé. Trabalhos não citados no texto. Então, se você não citou um trabalho no texto, ele não vai em referência bibliográfica. Mas se você leu algum trabalho que, sei lá, de alguma forma ajudou no desenvolvimento desse relatório, ou que você recomende para uma complementação, você pode colocar um outro item que é a bibliografia recomendada ou complementar. Tudo bem? Então é isso, gente. Agradeço a todos. Boa noite ou boa tarde, tá bom? Até mais.